que vale mais uma alma para Deus do que o mundo inteiro. Eu vou trazer a palavra de Deus agora. Essa igreja poderia estar repleta, mas não está. E eu não estou triste por isso, porque a minha Bíblia diz que aonde tiver uma ou duas pessoas reunidas no nome do Senhor, ali Ele se faz presente. Então eu tenho certeza absoluta que o Deus que manda nessa casa, no tempo dele, na hora dele, vai trazer as almas. Nós só temos que orar, buscar a Deus, consagrar a favor da igreja e da obra, e o resto o nosso Deus faz. Quero passar para os irmãos, deixa sua Bíblia já aberta no livro de Romanos, falar um pouquinho das cartas de Paulo, né? Maravilha. Quem quer ser preso por amor ao Evangelho? Quem quer ir na cadeia? Carandiru? Nós já estamos caminhando para isso aí. E vai ter crente que vai renunciar. Você é crente? Não, sou não. Sou não. Minha mãe foi, meu pai foi, meu tio é, e eu não sou não. Estamos chegando a hora, irmãos, da gente vivenciar todas essas coisas. Eu quero testemunhar para os irmãos rapidamente, antes da gente trazer a palavra de Deus. Nós estávamos em Belo Horizonte. Deus usou o presbítero em Maringá, dizendo que Satanás iria se levantar contra nós em Belo Horizonte. E um pastor, amigo nosso, abençoado de Deus, da igreja Batista Getsemane, ele chegou para mim e disse: pastor Vitório, Deus trouxe o senhor para fazer a obra aqui em Belo Horizonte, e a nossa ida agora em Belo Horizonte, eu fui para glorificar a Deus. Primeiro, Deus me usou para o pastor Alantes. Ele vai estar aqui lá para janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Maio vai estar 2 pastores de Belo Horizonte aqui. Ele vai trazer um projeto para os irmãos que querem prosperar, né? E Deus tinha me usado para o pastor Alantes, que ia dar para ele uma empresa, e Deus deu. E Deus falou que ia dar para ele 2 carros, e deu esses 2 carros. E hoje ele é empresário. Da outra vez que nós estivemos lá, ele estava na beira do som, quando Deus mandou apontar para ele e dizer que ele, a partir daquele dia, ele ia passar a ser um empreendedor. Então o pastor Alantes já está com a sua empresa. E chegando lá em Belo Horizonte, ele não pôde me emprestar o carro, porque um carro está na empresa e o outro carro fica com ele e a esposa. A esposa trabalha no hospital e vice-versa. Eu falei: está tranquilo, eu faço a obra de pé. Mas o pastor Erlon da igreja Batista Getsemane, chegou para mim e disse: pastor Vitório, aqui está a chave do meu carro para o senhor fazer a obra de Deus. E eu peguei aquela chave e falei: está brincando, Valdir? Ele falou: não, vai para onde Deus mandar o senhor. Eu falei: muito obrigado, é de Deus esse mistério, que eu estou a pé, né? Estou andando de ônibus, mas muito obrigado. O pastor Erlon me emprestou o carro dele. Nós fomos a Itabirito falar com o Marcelo, né? Deus nos usou para o Marcelo ali e para a sua futura esposa. Voltamos. No outro dia, olha como é que Deus faz segundo a sua vontade. Eu tinha 3 visitas já de manhã para fazer, né? Inclusive nós ganhamos um rapaz para Jesus, que mataram os 2 irmãos dele, que Deus havia me revelado os 2. E nessa ida agora, Deus nos deu o privilégio de ganhar esse jovem para Jesus. Pastor Erlon me emprestou o carro, falou: pastor Vitório, a chave do carro está aqui, o senhor vai para onde Deus enviar o senhor. Falei: amém. Cheguei de algumas visitas que tinha feito, encostei o carro na porta do pastor Alanderson, na rua Lorca. Pastor Alanderson mora na rua Lorca, em Belo Horizonte. Encostei o carro, entrei para dentro, eu fico com a chave da casa, do carro, tudo. Entrei para dentro, tomei um banho e fui descansar. Mas já para fazer a visita, as outras visitas no outro dia de manhã. E quando deu no outro dia, eu acordei mais ou menos, eram umas 9 horas, né? E nós acordamos, tomei um banho, botei a roupa. E quando eu estou saindo, o pastor Alantes já estava chegando novamente com a sua esposa. A esposa dele chega de manhã em casa do hospital. E eu já estou saindo, ele já está indo, meu pastor. Eu falei: já estou indo. Aí ele disse assim: mas em que carro que o senhor vai? Aí eu falei: naquele. Aí quando eu apontei e falei: naquele ali, já tinham roubado o carro. Nossa, botei a mão na cabeça. Falei: meu Deus, roubaram o carro do pastor Erlon. O sangue de Jesus tem poder. Eu falei: liga para o pastor Erlon aí agora, fala para ele que o carro dele foi roubado. Eu não tenho coragem
de falar para ele que roubaram o carro dele. Ele ligou para o pastor Erlo: pastor Erlo, eu tenho uma notícia para dar para o senhor. Aí o pastor Erlo falou: fala, qual é a notícia? Roubaram o carro do senhor na mão do pastor Vitório, pegaram aqui na porta de casa. O pastor Vitório está nervoso aqui na porta de casa. Ele está nervoso, pastor Erlo. Aí o pastor Erlo falou assim: fala para ele que é para ele ficar em paz. Olha o homem espiritual como é que é. Esse carro não é meu, esse carro é de Deus. Fala para o pastor Vitório ficar tranquilo, Jeová está no comando. E aí o pastor Alonso falou: pastor Vitório, o pastor Erlo está tranquilo. Eu falei: mas fala para ele que eu estou nervoso, o carro não é meu, o carro é dele. Fala para ele que eu estou nervoso. Ele falou: pastor Erlo, o pastor Vitório falou que ele está nervoso. Ele falou: manda o pastor ficar em paz, esse carro não é meu, esse carro é de Deus. E aí o Alonso falou comigo assim: pastor Vitório, vamos na casa de um rapaz que se converteu agora, e ele conhece todo o tráfego de Belo Horizonte, todos os bandidos que estão em atividade aqui, ele conhece todo, ele está vindo para a igreja agora, e nós vamos na casa dele. Eu falei: vamos. Aí eu entrei no carro com o pastor Alonso, a irmã Lu entrou para dentro de casa, e nós entramos no carro e fomos na casa desse rapaz. Aí quando chegou no caminho, eu falei para o pastor Alonso: para um pouquinho o carro, por favor. O pastor Alonso parou o carro, saí para fora e vomitei. Eu estava passando mal, por ter perdido o carro do pastor. Mas entramos no carro novamente e nós fomos num vento danado, se cumprindo aquilo que o presbítero Odaí de Maringá tinha entregado para mim, que Satanás ia se levantar contra a minha vida lá, E nós fomos para a casa daquele rapaz, e quando nós chegamos na casa daquele rapaz, a esposa dele vem saindo do quarto, e quando ela vem saindo do quarto, Deus me toma num profundo com aquela mulher. Aquela mulher começa a chorar, de tal maneira, porque Deus começa a falar com ela tudo que ela tinha falado com Deus de manhã. Na madrugada ela tinha colocado algo diante de Deus. Então preste bem atenção: eu queria ir para um lugar, fazer 3 visitas em um lugar. Deus permitiu que um carro fosse roubado. É assim que Deus faz com aquele que é conduzido pelo Espírito. Até para a cadeia vai, como Paulo foi. Louvado seja Deus. E quando eu vi, eu estava marchando dentro da casa daquele rapaz, entregando para ela as profecias, dizendo para ele que Deus havia fechado a sepultura para ele, que grande era a obra que o Senhor tinha na vida dele. Agora começa a chorar aquele rapaz, começa a chorar a sua esposa, e ela começa a dizer: Deus é fiel. Eu falei tudo isso com Deus hoje de manhã. Eu queria uma resposta dele. Eu falei com ele que eu precisava ouvir a voz dele. Aí quando Deus acabou de me usar para aquela irmã, eu disse: irmã, a irmã não sabe o vento que eu estou nele, e Deus ainda está me usando para a irmã. Louvado seja Deus. É o que a Bíblia diz, é o que o apóstolo Paulo diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando nós estamos fracos, diz a Bíblia que é aí que nós estamos fortes. E eu disse para ela: irmã, eu estou num vento, mas que Deus abençoe a vida da irmã. Ela falou: pastor, é de Deus, é na sua vida, foi Deus que trouxe o senhor aqui. Eu falei com Deus que se ele não falasse comigo hoje, eu precisava ouvir a voz dele. Eu falei: isso foi antes de vir as vitórias dos terrenos e das bênçãos que nós recebemos lá naquela cidade. Aí o que acontece? Falei para o pastor Alonso: agora liga para a polícia e faz o boletim. O pastor Alonso pegou o telefone, ligou para a polícia, ligou para o pastor Erlo: qual é a placa do carro? Deu a placa do carro, ligou para a polícia. Quando acabou de ligar para a polícia, passou mais uns 15 minutos, o policial ligou: alô, nós encontramos o carro. Sabe o que Deus fez? Deus fez o trambulador do carro soltar, que passa a marcha. Deus fez o trambulador do carro soltar, e os bandidos não conseguiram levar o carro para onde eles queriam. Aí o policial disse: vem buscar o carro, está numa quebrada aqui em Belo Horizonte. Entrei no carro com o pastor Alonso, com esse rapaz, e nós fomos buscar o carro do pastor Erlo. E quando nós chegamos lá, que eu soltei do carro, o policial era crente, aleluia, pentecostal, aleluia, já começou a dar glória a Deus. Eu falei: meu Deus, ele, aleluia. Ô varão, o pastor é o senhor? Eu falei: meu Deus, é mistério profundo. Ele falou: aqui, o senhor está aqui, eu passei aqui, a lanterna estava acesa, mas agora está apagado, roubaram a bateria e o rádio do carro, mas o carro está aqui. Pastor, se levasse para a quebrada aí de trás, o senhor não via mais esse carro, mas Deus é na vida do senhor. Manda vir um didástica com um guincho para guinchar o carro. Aí mandei o guincho vir, paguei R$120 o guincho, botou o carro em cima e nós fomos embora, devolvemos o carro. O rapaz que foi lá, que Deus me usou para a esposa dele, mecânico, mexeu no carro, consertou o carro todo, botou bateria, botou isso, botou aquilo, entregamos o carro para o pastor Erlo inteirinho para a glória de Deus. E logo após disso, sabe o que Deus fez? Aí Deus começou a abrir com cura,
aleluia, Deus começou a abrir com libertação, Deus começou a operar poderosamente. Aí Deus colocou o terreno de Brejaúba na nossa mão, o nome do Senhor foi glorificado. Aí Deus abriu a porta em Conceição do Mato Dentro, aonde? Por esses dias nós vamos estar inaugurando a igreja Assembleia de Deus, Varões de Guerra para a glória de Deus. Quem pode aplaudir o Senhor nessa noite aí? Quem pode dar um glória a Deus nessa noite aí? Aleluia, louvado seja Deus. E isso tudo está acontecendo. Eu não tenho mérito nenhum, o mérito é de toda a igreja e de todos os obreiros que ficam na vocação que foi chamado, porque cada alma que se converte lá, cada um dos obreiros que estão envolvidos na obra, seja Maringá, seja Paysandu, seja Araponga, seja onde for, tem parte. Cada alma que se converte lá, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos chamou para abrir fronteira e nós vamos continuar abrindo fronteira. Já estamos com 2 terrenos em Minas. Ganhamos um terreno, vou pagar R$200 por mês no lugar onde o terreno vale 150 mil. Só Deus para fazer isso, irmão. Só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Então eu quero dizer para você que tudo que você está passando é para a glória de Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Não há vitória sem luta. Aleluia. E eu vim de lá regozijando. Peguei o avião de volta para casa. Eu vim dando glória a Deus. Deus me deu mais uma alma dentro do avião, vindo para cá. Então a obra de Deus foi feita. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra